Bom, hoje eu vou trocar arte aqui com a diretora teatral Oni Sagé. Tudo bom, Oni Sagé? Tudo bem. Muito obrigado por ter Prazer é aceitado o todo convite. meu. Que bom. Bom que vocês me convidaram. Eu que agradeço. Eu queria saber, para começar, qual o papel do diretor no teatro? Então, já se passou por várias, digamos assim, na história, né? Se você vai estudar um pouco da história do teatro, essa função já teve várias atribuições, vamos dizer assim. Já foi o ensaiador, a pessoa que só colocava as coisas no lugar, já foi aquele que traduz o texto, quando o texto era o elemento fundamental do teatro, né? Quando eu falo texto, eu estou falando aí da dramaturgia, né? Do texto, Sim. da literatura dramática, texto teatral. E na atualidade, não digo nem na atualidade, porque na atualidade já mudou também, já deu uma explodida, assim, é muito, muito mais do que eu vou dizer. Na contemporaneidade, por conta da performance, por conta de outros elementos, né? Dentro do espaço cênico, a função do diretor ela já extrapolou vários lugares, mas tem uma dessas múltiplas funções que é, digamos, comumente acontece e é o meu olhar como encenadora, como diretora de teatro, e é o gabo que eu mais me coloco, que tem a ver primeiro com o olhar não só de concepção, né? Porque fica parecendo que só o diretor concebe, mas não é isso. É porque a gente acaba emitindo uma opinião, um ponto de vista sobre a obra. Então, digamos que eu resolva montar ou um texto prévio ou não tenha nenhuma vontade de montar um texto prévio. Eu tenho um tema, eu tenho algo que está me provocando, né? Isso, lógico, varia de processo a processo. Quando sou eu a capitanear uma montagem, então essa coisa da concepção, desse ponto de vista, de tentar colocar luz sobre alguma coisa para que todo mundo possa olhar, é um pouco da função do diretor. Ele também, né, nós, temos uma função que eu digo que é o grande mediador. O grande articulador, porque um espetáculo teatral ele é um mosaico de várias vozes artísticas. Então eu não lido só, não existe essa coisa eu sou a genial e todo mundo executa o que eu disser. Não é muito pelo contrário. Porque assim, a iluminação, a cenografia, o preparador figurino, de elenco, o coreógrafo, o preparador som, vocal. isso. Não, desde das funções de executabilidade, porque qualquer função que você executa, minimamente se concebe algo. Então não existe essa loucura de que quem aperta o botão não pensa sobre o assunto, né? Ainda mais no teatro que eu faço. Então, como mediadora, como essa figura de harmonização, eu acho que a palavra mediação, mediadora, é a melhor, porque realmente eu faço pontes. Eu crio pontes entre o que eu quero dizer com aquele texto, ou com aquela peça, ou com aquele tema, e os atores, e os músicos, e os produtores, e o público, e a direção musical, e a direção de movimento, e o preparador vocal. Então, na verdade, são várias concepções que vão sendo costuradas, harmonizadas, mediadas e amalgamadas para que o espetáculo seja essa multiplicidade. Um bom espetáculo é aquele que você consegue ouvir várias vozes, né? Sim. Que você ouve um coro falando, você não ouve apenas uma única voz. E fazer com que todas essas vozes cantem, se movimentem, falem harmonicamente é a função da direção. Então você tem um papel de maestro, né? Também. Faz parte, além dessa parte de conceber, ou seja, de dar um ponto de vista sobre aquele assunto. Quando um ator, por exemplo, um atuante, né, uma atriz, um ator, ou uma cantora, porque a gente não só, eu pelo menos não dirijo só espetáculos de teatro, dirijo shows musicais também, procura um diretor, ele
além de procurar alguém que possa colocar uma unidade no todo, porque somos o espectador privilegiado, a gente vê de fora, está todo mundo dentro e a gente está fora. Também tem a expectativa desse atuante, dessa cantor, de que eu emita uma opinião a respeito daquele trabalho, que eu faça conexões, que eu proponha problematizações e conexões para a construção daquele trabalho, que também é função do diretor. Porque como ele está do lado de fora, ele consegue ter um olhar de tudo que está acontecendo. Quem está em cena não consegue perceber. Então ele consegue ver esse todo, e nesse todo ele pode estabelecer pontos, conexões, problematizações, questões, e que às vezes o atuante, por estar na cena, por estar vivendo o personagem, por estar ali com outras funções, porque não tem demérito nenhum no que eu falo. Não tem, mas você tem uma visão mais sistêmica ali do... E também uma possibilidade de fazer o que com o que pode funcionar. Sim, funcionar. E o que estudar para ser um bom diretor de teatro? Olha, já quando eu entrei na escola de teatro, Marfuz, que é um diretor teatral daqui de Salvador, meu orientador querido e um excelente, maravilhoso diretor, já falava que para se ser um bom diretor, o que estudar para ser uma boa diretora, enfim, ele falava que a gente precisava ampliar a nossa visão de mundo. Ele falou que a visão de mundo, e eu acredito e eu sigo muito essas orientações que ele vem dando, que ele fala, né? A visão de mundo é muito importante para que você se perceba dentro desse mundo, perceba qual a sua função enquanto artista e que diálogos você vai estabelecer. E para ampliar a visão de mundo não existe outro caminho que não seja ler. Ler tudo. Ler qualquer coisa. Sem preconceitos. Ler, ver bons filmes, ouvir boas músicas. E isso não tem a ver com o julgamento do que é bom ou do que é ruim. Sim. Mas no sentido esse bom tem a ver com elementos artísticos da música, do teatro, da dança, da literatura, que façam com que a sua cabeça expanda. Essa é a noção de bom. Né? Não tem um julgamento de valor, mas sim o bom aí é todo e qualquer movimento artístico ou qualquer movimento ligado às questões humanas que possa fazer com que a sua cabeça se expanda. E agora, em tempos de internet, Netflix, enfim, né? muita coisa acontecendo, você tem que ter aí um discernimento, porque às vezes você tem muita informação e pouca formação. Então tem aí uma leitura clássica básica, bacana de se fazer, importante, que eu sugiro a todo mundo que está trabalhando, está começando, eu falo logo. Mas ler de tudo e ler em todas as instâncias. Ver um bom filme é uma forma de leitura. Estabelecer conversas, trocar ideias é uma forma de leitura. Ou seja, ter a capacidade de se nutrir. É mais do que se encher de coisas. Porque minha mãe sempre fala, você não comeu direito, minha filha, você encheu a barriga. Comer direito significa estar alimentado. Então, às vezes, você comeu um prato de macarrão instantâneo e aquilo saciou sua fome, mas aquilo não alimentou o seu corpo. Para o processo de ampliação do pensamento, é a mesma coisa. Tem muita coisa na rede social, poucas são de cunho de formação, como nutriente para o seu intelecto, para a sua cognição, para a sua capacidade de expansão, para o seu espírito. Né? Então, leia. Ótima dica. Eu queria agora que você contasse alguma história inusitada, ou engraçada, ou curiosa da sua carreira como diretora de teatro. Ai, meu Deus. Me vem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, porque é um momento de vitória, e principalmente de vitória do teatro baiano em outro espaço. Eu sou diretora do NATA, né, que é o Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas. A gente é um grupo, está trabalhando há 20 anos e tal. E aí a gente montou um espetáculo chamado Exu, a Boca do Universo, sim, que foi resultado da nossa ocupação artística lá no Teatro Castro Alves, pelo edital TCA.Núcleo. E a gente foi convidado a participar do Festival Brasileiro de Teatro, o FTB,
Festival de Teatro Brasileiro. E eles nos colocaram num teatro muito lindo, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB. E assim, eles não conheciam a gente também não conhecia eles, a gente estava indo para o festival, a gente foi tranquilo. E a gente não tinha ideia do alcance de Exu fora de Salvador. É uma coisa, né, candomblé, orixá, Exu. Está muito enraizado na nossa cultura, né? Pois é, digo, meu, de São Paulo, que fosse CCBB de São Paulo, né? Aí, vamos para São Paulo, bora. Aí fomos. E aí, quando a gente chegou lá, o teatro tinha 150 lugares. Um teatro de médio porte, tá tranquilo, tá massa. E aí é que a história, eu gosto de compartilhar isso porque eu acho muito bacana. No primeiro dia, a gente foi convidado para apresentar, fazer 2 sessões. Uma num dia, a outra no outro. No primeiro dia já deu confusão. A fila dava volta em volta do teatro. E aí as pessoas ficaram muito enfurecidas porque não tinha mais ingresso. E aí o diretor, coordenador do festival propôs a nós uma segunda sessão no outro dia, né, fazer 2 sessões no outro dia, e deu ingressos para quem quisesse assistir o espetáculo do bando de Teatro Olodum Cabaré da Raça, que estava no teatro próximo de lá. Que é maravilhoso também. Que eu assisti 29 vezes. Eu amo essa peça. Eu assisti 2. Eu amo o cabaré. Eu sei tudo, eu sei música, tenho camisa, tenho foda. E aí, tudo bem, a gente achou que estava tranquilo, então a gente ia chegar, ia fazer uma sessão às 18, uma sessão às 20, ia abraçar, dizer São Paulo valeu, ia voltar para nossa casa. Quando a gente chegou, porque assim, a sessão das 18 já tinha sido lotada naquele dia, na noite daquele dia. Então, quando a gente chegou, o público da sessão das 18, cada um já tinha seu ingresso, o público da sessão das 20 já estava lá para garantir, na fila. E aí se formou um outro público. Um público enorme que também queria assistir a peça. E aí, como foi? E aí eles invadiram o teatro, fizeram manifestação, derrubaram uma porta, deu polícia, bombeiro, comandante da PM, cachorro, deu um quiprocó. Eu estava fazendo a peça, que eu opero a trilha do espetáculo, e aquela confusão, a gente vai assistir, Exu, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E aquela confusão, um burburinho enorme. E aí a produtora foi interpelada pelo comandante da PM, porque eu estava lá dentro e ela era a única que estava do lado de fora. E o comandante fez assim: senhora, a senhora tem certeza que não é possível fazer mais uma sessão? Ela falou assim: senhor, a gente já está fazendo 2, o espetáculo é de alto impacto, é impossível fazer uma terceira. Ele pegou na mão dela assim: eu acho que a senhora deve pensar com carinho e fazer uma terceira. Ela entendeu o recado e nós fizemos 3 sessões. Rapaz, pros atores, hein? Nossa, teve até desmaiando quando acabou. Então a gente fez o que? A sessão das 18, a das 20 e a das 22. Teve gente que chegou lá 4 da tarde, saiu de lá 22 horas, não, saiu de lá 0 hora. E aí a sessão das 22 horas eu entrei em cena antes de começar a peça para agradecer, porque eles fizeram manifestação mesmo, eles ocuparam o teatro e não foram embora. Agora uma curiosidade, o público era de negros ou era... Negros periféricos de São Paulo. E eu fui lá agradecê-los justamente por isso, porque é raro você ver alguém brigar para ver teatro, ainda mais teatro preto de candomblé. Então eu fiquei muito comovida e foi um momento muito especial assim, da minha trajetória como diretora, e eu agradecer a eles chorando em lágrimas e eles felizes. Aí eu falei, olha, aí depois que eu agradeci, eu fiz assim: agora vocês vão ter pena dos atores quando acabar a peça. Aí quando acabou a peça, eles aplaudiram, aí os atores, a gente tem pena, mas foi maravilhoso. E aí foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, axé. E até a próxima. Até a próxima.